Presbítero? Irmão, só irmão. Só. Irmão Vitor. Amém? Meu nome é Vitor Albani Batista, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mairink, Granada. Meu pastor Luiz Berlato, mandou um abração a toda a amada igreja, o pastor Diogo, tá bom? Falou, vai lá filho, seja a boca de Deus naquele lugar. Tem que honrar o Pai espiritual. Amém? Queridos, abram sua palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Romanos 12, versículo 1. Todos encontraram? Está entre Gênesis e Apocalipse. Sempre quis fazer isso. Acharam aí? Amém, glória a Deus. Suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, estamos entrando na sua presença mais uma vez para te honrar, te glorificar, te exaltar, Deus. Entregar a Ti, Pai, tudo que temos, tudo que somos, Pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Que tudo seja entregue como sacrifício vivo, como oferta viva em Teu altar, Pai. Tudo que temos deve ser para Te adorar, Senhor. Deve ser para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, queridos. Pastor Diogo me deu 3 horas, tá? Amém. Vamos lá, irmãos. Queridos, essa palavra, uma palavra muito linda, que ela diz que todo o nosso ser deve ser usado como um sacrifício vivo, deve ser usado como uma oferta viva no altar de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Em Salmos, eu não lembro qual para falar para vocês, porque Deus começou a tocar no coração ali agora, mas eu lembro que em um dos Salmos ele fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então Deus quer que a gente exalte o nome dele com absolutamente tudo, com o seu corpo, do alto da cabeça, a planta dos pés. Ele quer que você o exalte com o seu dinheiro, com os seus bens materiais, com a sua família, com esposa, filhos, aqueles que ainda não são casados, com os seus pais. Ele quer que você o exalte com os seus pastores. Então nós temos que entender que tudo que temos, tudo que somos é entregue nas nossas mãos, para que nós possamos adorar e glorificar a cada dia mais o reino de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela deixa isso muito claro para nós, em diversos momentos. Ela fala de olhos, de ouvidos, de boca, de pés e mãos. Ela fala de pensamento. Então todo o nosso corpo deve ser entregue para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas na minha vida, infelizmente, nem sempre foi assim. Eu venho de uma família cristã, católicos, mas com ensinamento cristão. Eu cresci com ensinamento cristão. E em determinado ponto da caminhada, aliás, durante toda a minha vida, eu sempre fui para a igreja forçado. Desde pequenininho, meu pai e minha mãe me arrastava para a igreja, mas é assim que deve ser, irmãos. Os pais, no começo, têm que arrastar para a igreja, porque a Bíblia diz:
Eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e ela nunca mais se desviará dele. Então, eu era arrastado quando criança. Quando adolescente, eu era arrastado. Quando jovem, eu era arrastado. Até eu fazer meus 18 anos, agora eu sou um homem. Agora eu não preciso mais obedecer meu pai. É assim? Se eu estiver debaixo do teto dele, meus queridos, eu preciso continuar obedecendo, honrando e glorificando o nome dos meus pais. Eu preciso continuar fazendo na sociedade coisas boas para que os meus pais sejam honrados. Então, mas eu não sabia disso. Quando eu fiz 19 anos de idade, eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu não vou mais na igreja. E aí meu pai falou assim: por que você não vai? Eu falei: porque eu não sinto nada lá. Eu não vou mais na igreja. E aí que vem, né? O Espírito Santo, ele trabalha, né? Ele trabalha pra gente falar coisas, proclamar coisas que depois ele vai usar. E ali naquele momento, quando eu tava falando que eu não ia mais à igreja, eu falei pra ele o seguinte: se um dia eu voltar, aí eu vou com tudo. Aí eu me mergulho de cabeça, mas eu tenho que sentir alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui ser de fachada. Tudo que eu comecei a fazer na minha vida, eu meti o pé, fui de cabeça, sem medo de ser feliz. Desde as coisas certas às coisas erradas. Eu sempre fui assim. E aí nesse período, quando eu decido não ir mais à igreja, decido sair da presença de Deus de vez, aquele pouquinho que era semeado no meu coração para de ser semeado, a minha vida começa a virar uma bagunça. Aí logo eu já pego, faço uma tatuagem que vem do braço até o peito. Não, que agora eu sou o cara, né, velho? Eu tenho que... Coloco uns brincos gigantes, acho que o pastor Diogo deve lembrar, presbítero Maciel. Esses caras é tudo meus meninos, tudo minhas crias de academia, esses menininhos, esses pequenos aí. E piercing na sobrancelha. Se alguém tem essas coisas, não se sinta ofendido, mas eu me arrependi de tudo que eu fiz. E fui fazendo tudo de errado, irmãos. Bebida, cigarro, depois drogas, uma vida sexual totalmente desregrada, sem me preocupar com quem eu estava machucando, não estava nem aí para nada, fazendo tudo que me dava na telha. E Deus é tão misericordioso que Ele levanta pessoas para entregar sua vida para Ele. E eu fui surpreendido quando eu entrei na Academia Elite. E esse abençoado aqui chegou para mim, falou: ô Vitão, tudo bem? Mas eu olhei para ele e falei: esse cara tá diferente. Um cristão conhece o outro, né? Engraçado, você olha, você sorri, você nem sabe quem que é, mas você já paz, irmão. Paz, sei de onde. Tô ligado, estamos conectados. Eu olhei pro pastor Diogo, eu lembro de um baiano arretado na academia da Bíblia. E não era mais aquele baiano arretado, era um cara diferente. Aí ele chegou, pá, conversou comigo. E aí a gente trocou uma ideia. Ele falou: cara, eu orei por você por 2 anos. Eu falei: meu Deus, nem sabia, né? O joelho dele estava dobrado pela minha vida, da minha mãe, do meu pai, que não desistiram de mim. E Deus, como Ele atende a oração, como Ele ouve a oração, porque o justo muito pode quando ora, a Bíblia diz na carta de Tiago, na verdade muito pode em seus efeitos. E aí Ele atendeu a oração. Só que Deus, Ele faz de uma maneira que a gente não espera. Sabe como é que Deus alcançou esse coração duro de pedra aqui? Através de um capote de moto. Estava indo embora da academia da Billy para casa, que eu moro em Mairink. Um carro me fechou, eu bati a moto no carro, fui lançado ao chão. Tive rupturas na minha panturrilha, ficou cheia de buracos. E eu fiquei 2 meses na cama. Foi a única maneira que Deus encontrou de me alcançar, porque Ele tentava falar e eu sempre ocupava a minha cabeça com outras coisas. E como eu disse, meu pai é católico, e aí ele deixava uma oração todo dia na cabeceira da cama. Ele colocava aquela oração lá e falava: ó, todo dia antes de dormir, você olha aí, pega esse papel, lê o que está escrito e dorme tranquilo. Eu falei: amém, tá bom, é o que tem para mim, né? Quando a gente está na pior, a gente se agarra a tudo, já percebeu? Eu falei: então tá bom, vamos lá.
pegava aquele papelzinho, lia e dormia. Todo dia eu fazia isso. Um dia, eu não sei se meu pai esqueceu, ou Deus enviou um anjo lá para roubar esse papel de lá. E aí a hora que eu fui procurar o papel, cadê o papel? Não estava lá. Aí naquele dia eu falei, bom, se o papel não está aqui, eu vou ter que falar com as minhas palavras hoje. Aí eu orei bem assim, falei, seguinte, não sei se tem alguém me ouvindo, mas se tem, cura minha perna que eu preciso voltar a trabalhar. Eu falei desse jeito com Deus, bonito, né? Muito bonito. Mas é bonito sim, irmãos, Deus conhece a verdade do seu coração. Não adianta a gente querer ser hipócrita na presença de um ser que conhece a sua mente, seu coração. Amém? Então, eu falei dessa forma com Deus. E aí nesse momento, no meu quarto, sozinho, como a Bíblia diz em Mateus 6,6, quer encontrar Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu pai em secreto, e em secreto ele vai te responder. Todo o meu corpo ficou arrepiado naquele momento, algo que eu nunca tinha sentido. E aí meu corpo se arrepiou inteiro. E eu senti como se Deus tivesse pegado e me erguido assim, da minha cama. E aí eu ouvi a voz dele pela primeira vez. E aí ele falou, filho, eu sempre estive aqui. Em todos os lugares que você esteve, que não era do meu agrado, eu estava lá com você. São diversas vezes que eu coloquei minha vida em risco. E eu sei que se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Porque arrumava briga com pessoas armadas, dirigia bêbado, era constantemente colocando minha vida em risco, porque Satanás queria ceifar minha vida. Mas Deus tinha um plano infinitamente maior, como Ele tem para todos aqui essa noite. E ali naquele momento eu tive uma experiência muito impactante. Mas beleza, ficou por aquilo ali. Depois de umas 2 semanas, mais ou menos, uma moça da qual a gente ia para as baladas junto, haviam feito um encontro de jovens e elas tinham sido tocadas por Deus. E elas abriram esse grupo de jovens. Elas abriram, me convidaram. E eu fui, decidi ir. Fui lá conhecer. Aí no primeiro dia, irmãos, chorava que nem criança nesse encontro. Chorava na presença de Deus. E Deus começa a trabalhar comigo ali. Eu lembro que depois daquele encontro eu cheguei na minha casa e fui lá na gaveta de roupa, puxei a gaveta, arranquei tudo as camisetas da frente, tinha uma Bíblia escondida lá no fundo lá, que eu nunca tinha aberto. Aí eu peguei aquela Bíblia, assoprei ela, parece cena de filme, irmãos. Ela estava empoeirada, ela estava esquecida naquele local. E eu assoprei ela, passei a mão e abri. Quando eu abri, Deus me mostra uma passagem em 1 Timóteo 4,8. Olha a passagem que Deus mostra para mim. O exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade ou exercício espiritual em outras traduções, para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Por que Deus mostrou essa passagem para mim, irmãos? Porque a musculação era o meu Deus. Eu era um cara muito magrelinho, pesava 64 quilos. E quando eu comecei a praticar musculação, aquilo se tornou meu Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. E quando eu li na Bíblia falando sobre exercício físico, eu fiquei abismado. Eu falei, como assim exercício físico? E aquilo falou comigo, amém, vida que segue. Aí fui no encontro de jovens mais umas vezes e eu ia. E aí um dia lá num momento forte onde o Espírito Santo tocou, eu peguei e abri a Bíblia de novo. E vem Deus falar comigo de novo. Ele falou em Romanos 13:11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente,
como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Então Deus começou a lapidar a minha vida, trabalhar a minha vida. E como eu fui um cara sempre muito curioso, como eu disse para vocês, eu sempre gostei de ir de cabeça naquilo que eu começo. Quando eu comecei a praticar musculação, eu chegava em casa, eu estudava treino, estudava suplemento, estudava bomba, estudava tudo. Cheguei na faculdade sabendo quase tudo já, de tanto que eu estudava em casa. Com Deus não foi diferente. Comecei a devorar esse livro aqui, cara. Peguei, falei, mano, esse livro aqui tem alguma coisa diferente, que ele conversa comigo. Eu nunca vi um trem desse, um livro que conversa comigo. E aí eu comecei, cara, comecei a ler. E era engraçado que no começo, quando a gente não tem muito discernimento do que está acontecendo, a gente começa a achar que é umas magias, né, umas coisas doidas. Aí um dia eu peguei a Bíblia, coloquei na frente da minha mãe e falei, mãe, esse livro está falando comigo. Aí minha mãe, que coisa é essa aí? Você é louco? Tem muita gente que vai na igreja, mas nunca teve nem experiência com o Espírito Santo, de ler a Bíblia, nada. Minha mãe, infelizmente ainda na católica, mas em nome de Jesus, eu vou libertar eles de lá. E aí eu falei, coloca, mãe, esse livro está conversando comigo, como assim? Eu falei, ó, fica vendo. Aí eu ia passando as folhas assim, ó. Eu falei, ó, minha mão parou. Espera, mãe. Ó. Minha mão parou de novo. Viu, mãe? É mágico. Esse livro está falando comigo. E realmente, irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder que vem do alto sobre a nossa vida. E quanto mais você se dedicar a ler, quanto mais você se dedicar a buscar, mais coisa será revelada sobre você e mais você vai poder se lapidar de acordo com Jesus Cristo. Assim como nosso querido irmão Batera, cadê ele? Esse cara aqui, o dia que eu vim aqui na igreja a primeira vez, ele pregou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a Bíblia fala que nós devemos realmente trabalhar a nossa vida, ainda que não vamos chegar, para sermos a cada dia mais semelhantes com Jesus Cristo. Esse é o padrãozinho básico que Deus entregou pra gente. Se tornar igual a Jesus. E quanto mais a gente lê essa palavra, mais a gente vai entender o que Deus quer de fato da gente. Porque de Gênesis a Apocalipse, ela é sobre Jesus Cristo. Desde o início ao fim, ela é totalmente sobre Jesus Cristo, irmãos. E essa palavra no Antigo Testamento, ela falava que viria um homem com as características de Jesus, e ele veio e fez tudo o que fez, e também dizia que ele iria morrer. O profeta Isaías colocou isso, pelas nossas iniquidades. Ele carregou os nossos pecados na cruz, e ele fez isso, morreu na cruz, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ressuscitou, e agora a palavra diz que ele vai voltar buscar a tua igreja, e que nós temos que estar preparados, porque o noivo está vindo buscar a noiva. Se nós nos dedicarmos a ler o livro de Apocalipse e entender o que nos aguarda, irmãos, o que nos aguarda, rei, as de cas de suri, as de shihas de bari, as de shihas, ori, as de bari, as de ka de shiha de li, hala de la bari, as de. O que nos aguarda é muito maior do que o que você vai viver nessa terra. Não tem nada nessa terra que se compara com o que Deus tem para nós no reino vindouro. Não tem nada. A primeira vez que eu ouvi a voz de Jesus, que ele veio, entregou para mim algo que eu havia pedido para ele, no momento em que eu fui arrebatado,
Quando eu ouvi aquela voz, eu não enxerguei nada, irmãos, estava tudo branco. E eu só ouvi uma voz vindo lá de trás: Victor, Victor. E a voz veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo. E aí ele falou: sou eu, Jesus. E aí ele começou a entregar diversas coisas para mim. Naquele momento, eu falei para Deus: Deus, eu quero morrer agora. Para meu coração agora, porque só de ouvir a tua voz foi maior do que qualquer coisa que eu já vivi nessa terra. Imagina quando a gente estiver face a face. E aí Deus tocou no meu coração: você virá, mas eu quero que você traga outros com você. Não é pra gente pegar essa palavra, irmãos, pra nós e guardar pra nós. É pra gente propagar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus diz, Marcos 16:15: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. E estes sinais os acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios. Eu não sei quais demônios têm influenciado na sua vida, mas se você creu e é batizado, você já tem autoridade para mandar ele, vazar fora. Vazar fora. A autoridade está liberada sobre a sua vida. Essa autoridade está liberada sobre a minha vida. Está liberado, irmãos. Está liberado. A palavra de Deus diz: tudo que nós ligamos na terra é ligado no reino dos céus. Nós temos que ter essa autoridade. Eu falo para Deus: Deus, eu não me contento em só ler, ver as maravilhas que eles fizeram e não viver nada disso aqui. Eu quero viver cada coisa que está escrito aqui, porque tudo que está escrito aqui é sobre Jesus e também é sobre você. É sobre mim e sobre você, tudo que está nessa palavra, irmãos. As promessas que estão aqui é para nós. Se você abrir Deuteronômio 28, Deus fala: se você cumprir os meus mandamentos, andar nos caminhos que eu te designo, eu liberarei várias bênçãos na sua vida. Essas bênçãos, irmãos, ela é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essas bênçãos, ela tem uma medida celestial. Ela não tem uma medida terrena. A Bíblia fala que você vai ser abençoado em todo lugar que você estiver, seja no campo ou na cidade. A Bíblia fala que você vai ser abençoado com seus filhos, com o seu negócio, e o seu dinheiro vai ser abençoado. Não tenha medo de entregar o dinheiro para um mendigo que vai beber, porque o seu dinheiro é abençoado. A hora que ele pegar o seu dinheiro e for beber, o Espírito Santo vai tocar ele e falar: com esse dinheiro não. Não tenha medo de fazer semeadura para um mendigo. O meu pastor cobra muito isso de nós. Ele fala: não dá moeda não, porque com moeda ninguém faz nada. Dê dinheiro, não tenha medo, semeia. Semeia sem medo, porque a Bíblia diz que Deus vai ver a sua obra. O que ele vai fazer depois é coisa dele. Mas o filho do meu pastor, pastor Lucas, um rapaz muito inspirado por Deus, ele liberou algo no altar uma vez que eu achei lindo. Ele falou: é o seguinte, ele chega para o mendigo, para o morador de rua, seja para quem for, e ele fala: eu vou te dar o dinheiro, mas o meu dinheiro não sai de graça. Eu vou entregar o meu dinheiro, mas eu também vou entregar Jesus Cristo para você. E ali ele fala sobre Jesus para aquela pessoa. E você pode ter certeza, essa pequena semente, ela vai fazer algo gigantesco na vida daquela pessoa que não tem esperança nenhuma mais. Às vezes a gente não sabe quem é alcançado pela palavra que a gente libera. Eu já tive a experiência de pregar em praças públicas e é algo maravilhoso. Isso me fez aprender. Eu não sou apegado a microfone, eu não sou apegado a púlpito, eu não sou apegado a altar. Porque eu entendi que se realmente eu quero fazer para Deus, eu não preciso de nada disso. Eu falo para Deus: Deus, se eu pregar para 1 milhão e 1 milhão não ouvir, não valeu de nada. Mas se eu pregar para 1 e esse 1 ouvir, está feita a sua obra. Então eu não me apego a essas coisas. Quando eu fazia em praça, todo mundo olhava e falava: quem é esse doido?
Mas depois de tempos a gente ficava sabendo de pessoas que ouviram aquela pregação e foram tocadas por ela. Então é algo muito poderoso, irmãos. Libera, Jesus te ama. Libera, eu sei quem pode te ajudar. Vamos para a igreja comigo. Irmãos, a palavra de Deus fala em Ezequiel 3:1. E ele me disse: filho do homem, come tudo quanto está nesse livro, depois vai pregar. E olha o que Ezequiel fez. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, alimenta-te deste livro que estou lhe dando e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi e eis que seu paladar em minha boca era doce como mel. Esse é o sabor dessa palavra, irmãos. Doce como mel. Então muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus sem pagar o preço. Tem que ler a palavra, cara. Ninguém que não lê a palavra não está pronto para fazer as coisas para Deus. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler, tem que ler. Tem 500 coisas aqui liberado para abençoar a sua vida. Tem que ler. Tem que ler. Dedique 10 minutos, dedique 20, dedique 30 horas. Você vai ver, você vai ficar horas lendo, você não vai conseguir parar de ler mais. Você vai entender que aquilo vai começar a mudar a sua vida de tal forma, que você não vai conseguir largar mais. Eu entrei um tempo na Rinodê, sim, também fui enganado. Não, mentira, brincadeira. Não, uma excelente empresa, irmãos, uma excelente empresa. Aprendi muito com eles. E eles dão uma lista de 10 livros para você ler quando você entra. A primeira é a Bíblia. Eu comecei a pesquisar uns empresários. Eu vi Jim Rohn, vi Conrado. Comecei a pesquisar uns caras. E os caras tá podre de rico, vivendo o que está escrito aqui para nós. Eu falei, ué, eles estão conhecendo, estão aplicando, estão prosperando, e os cristãos estão ignorando. Eles estão vivendo as bênçãos que Deus liberou para nós. Na maçonaria, esse livro aqui é muito usado, e nós cristãos não aproveitamos nada daquilo que Deus libera para a gente. Está errado, irmãos. Isso aqui é para nós. É para os cristãos dominar as coisas da terra. Deus falou para Adão: Adão, domine sobre as coisas da terra, mas a gente insiste em ser dominado por elas. Deus, eu estou sem tempo para o Senhor, porque eu estou trabalhando, eu tenho minha família, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Ei, domina as coisas da terra. Domina. Se você der mais tempo para Deus, Ele vai começar a resolver todos os seus horários aí. Eu trabalhava de 2 às 10 numa academia em Mairingue. Eu amava ir no culto, cara. Eu amo ir no culto. Para mim, estar na presença de Deus é único. Eu amo ir pro culto. E aí eu queria ir mais no culto. Eu falei, Deus, eu quero ir mais no culto. Eu quero ir mais no culto. Eu tô 2 às 10. Aqui não dá para mim ir de terça e quinta que tem culto. Me dá um trabalho 6 às 2. Eu terminei minha oração, Deus falou, abre o Facebook. Eu abri. Aí ele me mostrou a foto do Jean. Fala com esse cara aí. Eu falei, ô Jean, tudo bem? Jean já havia sido meu aluno. Irmão, eu vou levar um currículo para você aí. Cara, você veio na hora certa. Minha professora da manhã tá saindo. Pronto. Deus já me deu o horário que eu queria, 6 às 2. Então Ele pode resolver a questão do horário também, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. 3 horários tá ruim? Fala para Ele com um propósito pro reino dEle. Tem que ter propósito pro reino dEle, irmãos. A sua oração, o seu pedido tem que estar ligado com a vontade dEle. E aí Ele cumpre com todo prazer. Ele fala, se vocês que são pais terrenos dão bons presentes, quanto mais eu do céu, que dou com prazer, abençoo com prazer. Se você estiver bem intencionado, Ele vai fazer com abundância. Sem medo, Ele vai fazer com abundância na sua vida. A oração de Ana era para um filho. E ela falou as palavras-chave para receber esse filho. Se o Senhor me der um filho, eu entrego ele no seu altar. Deus precisava levantar um novo profeta.
porque Eli já estava velho. Rufino e Finéias não andavam nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que eles iam para a igreja, roubavam oferta, pegavam a mulherada. Irmãos, já acontecia. O povo fica escandalizado com as coisas que acontecem na igreja. Não se escandalize. A Bíblia diz, é mister que venha, mas ai daquele por quem vier. Então você não precisa manchar a sua vida, se afastar de Jesus por causa de uma pessoa. As mulheres ofertavam numa igreja onde tinha um pastor perfeito chamado Jesus Cristo. E o tesoureiro da igreja, chamado Judas, roubava dinheiro da sacola. Isso vai fazer você parar de ofertar? Não vai. O filho do pastor está pegando a mulherada na igreja, isso vai fazer você sair da igreja? Não vai. Isso vai fazer você dobrar o joelho pela vida dele, entregar a vida dele para Deus. É esse posicionamento que Deus quer da gente, irmãos. É esse posicionamento. Nós temos que estar cientes disso. E Deus precisava de um novo profeta. E Ana já havia oferecido o seu filho. Deus falou, eu vou fazer. Mas se você voltar alguns trechos, você vai ver que Eucana, marido de Ana, ofertava pela vida de Ana. Talvez você quer seu marido aqui na igreja, talvez você quer sua esposa, seu filho, faz uma oferta pela vida dele. Irmãos, Deus não quer o seu dinheiro, entenda. A questão não é o dinheiro, a questão é Ele ser o primeiro. Essa é a questão. Tudo aquilo que estiver sendo primeiro na sua vida, Deus vai falar, entrega. Está pronto para entregar? Estou pronto. E a hora que você entregar, Ele vai prover a oferta. Ele é o semeador que dá semente. Aliás, Ele é o que dá a semente ao semeador, diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Ele dá a semente para quem semeia. Abraão subiu com seu filho Isaque. Quando ele foi sacrificar Isaque a pedido de Deus, aparece um anjo, não faça mal ao menino. E aparece um cordeiro no meio do mato. O dia que Deus fala para você, me dá R$1.000, você fala, Deus, eu não tenho R$1.000. Não estou perguntando se você tem, eu estou perguntando se você está disposto. Se você falar que está disposto, eu vou providenciar os R$1.000. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Eu já vivi isso, eu prego com autoridade essas coisas porque eu tenho vivido e eu vivo isso. Deus me desafia. Coloca tanto, faz tanto, entrega tanto. Não estou falando isso para me exaltar, longe de mim. Que a Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas a gente vê o mover de Deus, porque Ele libera em Malaquias 3:10 que se nós ajudarmos a manter a casa dele, Ele vai entregar para nós bênçãos que nós nem vamos saber aonde guardar. Eu tive a minha vida completamente transformada em várias áreas, financeira, profissional, conjugal. Me deu uma esposa, me deu um filho em pouquíssimo tempo que eu estava servindo a Ele. Ele começou a trabalhar todas as áreas da minha vida. Eu não conseguia terminar a faculdade, eu não conseguia um emprego decente. Trabalhava em 3, 4 lugares e tinha um salário ridículo. E aí Deus tirou toda essa vida de escravidão. Falou, se você buscar meu reino em primeiro, eu prometo consertar tudo que está errado. E buscar o reino dele em primeiro é fazer a vontade dele acima da nossa vontade. Deus, a minha vontade é fazer isso, mas nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo e faz a vontade do Pai. Ninguém fez mais isso do que o próprio Cristo. Uma palavra que eu amo, aliás, a carta toda eu amo, Filipenses. Gaste tempo meditando a carta de Filipenses, onde Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou para casa. Eu vou para a casa do Pai, aleluias, aonde Ele já preparou um lugar. E a minha Bíblia diz que não é um casebre, é uma mansão. Eita glória, Jesus! Eu vou preparar um lugar, depois vou levar vocês para morar comigo. E aí, o que eu estava falando? Me
perdi no que eu estava falando. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Esqueci, pastor. Amém. Bom, enfim. Entrega no tudo no altar. Não, estava num ponto aqui que agora eu não me lembro, irmãos. Mas enfim, amém. Lembrei, Filipenses. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele faz você recordar tudo que você leu aqui. Você fala, esse cara decora a Bíblia. O Espírito Santo faz você lembrar tudo que você leu, na hora que você precisar usar. E aí, Filipenses, gaste tempo meditando, cara. Paulo fala coisas lindas ali. Ele estava inspirado naquele dia. E aí ele fala, Filipenses 2:5, que ninguém fez uma entrega maior que Cristo, que mesmo sendo como Deus, não levou isso em consideração, mas deixou o seu trono de glória, veio para a terra para ser um ser humano. Mas ele não foi qualquer ser humano, ele veio para entregar a sua vida e ser servo até a morte. Não pecou em nada, andou certinho em tudo aquilo que o Pai pediu para ele. Morte de cruz. E aí a Bíblia termina falando que, por isso, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se prostrar diante do nome dele. Tem que proclamar o nome dele e dizer que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Então a maior entrega foi dele, irmão. A maior entrega foi dele. E ele fala que aquele que não estiver pronto para perder a sua vida por amor a ele, não está pronto para morar no reino dos céus. E eu comecei a estudar com mais afinco sobre identidade original. Você precisa descobrir a sua identidade original. Salmo 139 fala que antes de você nascer, todos os seus dias já estavam escritos. Agora resta para nós sabermos o que ele escreveu sobre nós. O que está escrito lá? Deus vai te dar o livre-arbítrio que todo mundo fala. Isso não está na Bíblia, viu, irmãos? Não existe essa palavra na Bíblia, tá? Livre-arbítrio. Mas ele te dá o direito de escolha. Jesus falou, tem dois caminhos. Um largo, bonito, entre aspas, e um curto e espinhoso. O curto e espinhoso é um de sacrifício nessa pequena vida que nós vamos viver aqui. Mas depois daqui tem uma recompensa muito grande, muito maior do que nós imaginamos. Esse é o livre-arbítrio. Decidir andar com Deus ou decidir andar com o diabo. Não tem outro caminho. Tem gente que acha, eu não vou na igreja, eu não sigo a Deus, mas eu também não sigo o diabo. Isso não existe. Se você disse não para Jesus, a Bíblia fala que você já está condenado. Ponto. Porque Ele se sacrificou pela nossa vida. Muitas vezes é difícil a gente entender isso, né? Eu sou muito curioso, irmãos. Eu não paro, não. Sou curioso. Mas como é que o senhor morreu por mim se eu nem tinha nascido? Como é que esse negócio aí? Aí ele falou pra mim, abre Romanos 3:23, aí eu, moleque teimoso. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ponto. Você é carne, filho. Carne é pecador, ponto. Antes de você nascer, eu já sabia que você ia meter o pé na lama. Eu já sabia que você ia fazer um monte de coisa que eu não queria que você fizesse. Então eu tive que morrer na cruz por você, teimoso. Amém. Entendi. Caim. Amém. Então, nós temos que entender, irmãos, que o maior preço Ele já pagou. E que agora Ele nos pede algo simples. Ide e fala para as pessoas tudo o que eu fiz por você. Não é difícil.
Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou ter que largar isso, largar aquilo outro, virar crente, andar de terno, Bíblia debaixo do braço, cabelinho lambido. O meu não dá, mas quem dá? Deus só vai pedir para você largar aquilo que te faz mal. Aquilo que te faz mal, Ele vai pedir para você largar. Mas você pode ter certeza, tudo que Ele pedir para você largar, Ele tem algo muito maior para te dar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E não tenha medo de largar. Quando Deus fala, ei, sacrifica teu Isaac, não tenha medo de largar. Eu tive que abandonar muita coisa, abandono até hoje. Até hoje abandono. Meu Deus, o que mais você quer que eu largue? Abandono, vou largando. O que mais, Deus? Não tenho mais medo de sacrificar o Isaac. O que Ele pedir para mim, amém. Estou pronto para executar. E um dia Ele me pediu minhas músicas que eu gostava, mas Ele pediu a música, não o ritmo. Eu ainda gosto de rock, eu ainda gosto de black music, eu ainda gosto de funk, eu ainda gosto de tudo isso, mas eu uso essas coisas para louvar o nome dEle. Eu dou aula na academia Elite, dou aula de jump, eu faço a galera pular com louvor. Vocês jogaram na internet lá, vocês vão achar nós dançando. Diante de ti dá vontade de pular. E a galera no jump lá. E a galera gosta, velho. E a galera gosta. Deus não quer tirar sua alegria, Deus não quer mudar você. Ele quer tirar aquilo que te faz mal, aquilo que Satanás colocou na sua mente que você era, mas você não é. Aleluia. Satanás adora fazer isso, irmãos. A Bíblia fala que Jesus desceu as águas e o céu se abriu e uma voz falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo depois dali o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser provado. E a primeira coisa que Satanás fala para ele é: se você é o filho de Deus? Ué, acabou de abrir o céu e falar que era o filho, e agora Satanás está falando: se você é o filho? Então ele quer pôr você à prova, ele vai colocar a sua identidade à prova. A Bíblia fala que Pilatos pegou, crucificou Jesus, pegou uma placa e colocou: esse é Jesus, rei dos judeus. Pá! Aí os caras não gostou. Falou: não, coloca aqui, diz que é. Pilatos falou: o que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. É isso mesmo. Ele era o rei dos judeus, eles não quiseram crer, mas ele era. E o que está escrito, está escrito. Satanás vai tentar mudar a sua história, mas não tem como. Já está escrito. Já está escrito. Antes de você nascer, já está escrito. Já está escrito. Irmãos, não tenham medo de largar sua vida psique para você receber sua vida zoe. Volto na fala, Jesus falou: ei, aquele que não estiver pronto para perder a sua vida por amor de mim, não vai salvá-la. E aí as traduções, elas trazem problemas para a gente às vezes, né? E a palavra vida no grego, ela tem 3 formas de escrever. Vida bios, que é aquilo que você estudou na escola, biologia sobre vida, estudo da vida. Vida psique, que é uma vida que você construiu através dos seus traumas, através dos seus medos, através das suas experiências. Você criou uma identidade para você. Satanás deu um empurrãozinho. Foi dando empurrãozinho. Minha mãe fazia algo comigo que não era maldade, mas ela não sabia o quanto aquilo estava me fazendo mal. Ela falava assim, às vezes, eu levantava da cama, com a roupa que eu dormia, eu saía na rua. E aí minha mãe ficava: olha lá seus primos, tudo tomadinho banho, tá tudo bonitinho. E ela ficava me comparando com eles. E isso começou a colocar dentro de mim uma identidade de que eu era menor que as pessoas, que eu não era capaz. Eu comecei a me prender nessa identidade falsa cada dia mais, e eu cresci com isso. E há pouco tempo atrás Deus me libertou disso. Então tem coisas dentro de você que precisa ser
tirada para te transformar numa pessoa muito melhor do que você imagina. Porque eu não sei se você tem ciência disso, mas nunca existiu um Diogo e nunca vai existir um Diogo. Você é único. E um filho não substitui outro. Um filho não substitui outro. O filho pródigo saiu. O pai amava o filho que ficou com ele, mas não substituiu o que saiu. Você é tão importante quanto qualquer outro aqui dessa casa. Eu não sou mais importante que você porque eu estou com o microfone na mão, de maneira nenhuma. Isso não me faz melhor e nem pior que ninguém. Eu entendi que eu sou capaz, como qualquer outro, a partir do momento que eu me dedique, eu sou capaz. Essa é a vida psique, a vida que você construiu. Mas Deus tem algo muito maior chamado vida Zoe. Essa é a sua identidade original. Essa é aquela que Deus escreveu: esse meu filho vai descer na terra e vai arrebentar. Quando você pegar a sua vida Zoe, acabou, meu amigo, ninguém te segura mais. Você vai ser uma flecha na mão de Deus. A hora que Ele lançar, acabou, você vai. Ninguém te para, ninguém te para. Vida Zoe, identidade original. E isso requer entregas. Entregue. Não tenha medo de entregar. Se abandone. Entregue. Amém? Gostaria de encerrar hoje aqui com vocês cantando uma canção, tentando cantar uma canção. Não canto tão bem quanto aquele menino que parece meu irmão ali. Tinha um Vitão aqui, você nem me falou, mano. Rapaz, o cara começou a cantar aqui. Deus, você quer que eu cante mesmo, Deus? Amém. Será que Paulo e Silas eram afinados? Será? Às vezes não dá pra cantar no púlpito, irmãos. Tem que ser realista, não dá. Se for muito feio o negócio, não dá. Mas na sua casa, no chuveiro, pode louvar tranquilo. Tá bom? Algemas vão cair, cadeias vão se abrir. Amém? Gostaria de cantar essa música que fala sobre a gente ser mudado. Se ainda dá para Deus fazer mais, que a gente é grato por tudo que Ele tem feito, mas que a gente quer o novo, porque a palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Todo dia Ele pode te renovar, todo dia Ele pode te transformar, porque nós nunca chegaremos à estatura do varão perfeito. Então, enquanto o coração bate, tem coisa para melhorar, tem coisa para crescer aí, amém? Vamos lá? Glória a Deus. Feche os seus olhos e ouça essa canção e sinta Deus falando contigo. Amém? Ei, Jesus, será que é pedir demais?